E aí pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo um pouco diferente para vocês aqui no canal. Vocês já podem perceber uma diferença que a Isabela está aparecendo junto comigo. E vocês vão perceber durante o vídeo também que o estilo dele vai ser diferente. Não é um vídeo onde eu estou trazendo algo para explicar para vocês ou para mostrar algo a respeito da teologia, a respeito da doutrina luterana. Mas sim, é um vídeo mostrando um pouco da nossa rotina, um pouco do nosso dia a dia. A gente quer mostrar para vocês, contar para vocês como é que nós passamos, como é que nós nos preparamos para o Domingo de Ramos, o Domingo da Paixão, que é o primeiro dia da Semana Santa. Nós ornamentamos a igreja, né? Colocamos os ramos, fizemos os enfeites. Nós estamos fazendo sozinhos por causa do período crítico da pandemia que nós estamos passando. Se fosse feito presencialmente com outras pessoas, né? Muita gente estaria ajudando. Tanto é que muitas pessoas nos ajudaram enviando fotos para a gente poder colocar durante o culto, né, que foi feito online. Isso, muita gente mandou foto pra gente durante a semana. Inclusive, algumas delas já apareceram no culto de domingo. Algumas mandaram depois ou mandaram no dia, ou até mandaram antes, mas eu acabei não conseguindo colocar ali a tempo. Mas depois a gente postou na página da paróquia, então, para a gente compartilhar isso, como é que o povo da nossa paróquia pregou sobre o Domingo de Ramos, né? Isso até fica um incentivo para você, né? Se você está vendo esse vídeo, claro, depois do Domingo de Ramos, você viu assim que ele foi postado, mas ainda tem a Páscoa, ainda tem outros eventos importantes, né? O Pentecostes, e todos esses eventos têm formas da gente levar esse evangelho para as outras pessoas. E as nossas atividades foram online, como a Isabela já comentou, né? Eu fiz um estudo bíblico durante essa semana, a gente se preparou para o Domingo de Ramos, a gente já está gravando aqui depois que ele aconteceu. E esse Domingo de Ramos, então, também teve um culto online no domingo pela manhã. E agora vocês vão ficar com um pouquinho dos bastidores, do que aconteceu, como é que a gente se preparou, né? A Isabela falou de a gente ornamentou a igreja, mas não foi algo simplesmente para deixar ela bonita. Foi algo com significado, né? Especialmente com significado, para mostrar para as pessoas o que é o Domingo de Ramos, o que é o Domingo da Paixão, em que semana a gente está entrando agora. Eu acho que talvez isso vai servir dessa maneira para vocês que estão vendo o vídeo também. Então vamos lá pro vídeo para vocês verem como é que foi esse nosso final de semana. Aqui já começa a bagunça com as plantas já, algumas flores aqui. A Isabela está fazendo umas coisas para a gente ornamentar lá a igreja depois. Ela vai fazer tipo uma guirlanda, um círculo, na verdade, uma coroa, né? Pra gente colocar lá com os ramos. A gente vai enfeitar a cruz, né? A cruz que a Dona Selma deu. E também tem mais uns galhos de palmeira pra gente poder enfeitar ali a frente da igreja. Então tá bom, depois a gente mostra como é que vai ficar. Esses ramos aqui, ó, esses ramos mais finos, e colocar na cruz assim, ó. Colocar tanto aqui pra cima quanto para os lados também, e acho que vai ficar legal. Agora eu estou imprimindo aquelas cópias do texto bíblico, aquele trecho sobre a paixão de Cristo, a entrada dele em Jerusalém e a paixão dele. Eu vou colocar lá na frente da igreja, hoje à noite ainda, vou ver se não está parecendo que vai chover ou não, para a partir de amanhã cedo o pessoal já poder retirar ali e levar para casa. Se vocês acharem interessante, acho que vai ficar bacana. E aqui eu também tenho aquele texto explicando assim um pouco sobre o Domingo de Ramos, o Domingo da Paixão, e na verdade ele vai falar sobre essa semana, esse primeiro dia da Semana Santa. Mostrando ao pessoal o que é o Domingo de Ramos, fazendo eles lembrarem e perceberem que, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a qualquer circunstância, a gente está entrando nessa semana que faz a gente lembrar do sofrimento de Jesus, da paixão de Jesus. A paixão aqui tem esse sentido de sofrimento, não de estar apaixonado, mas de sofrer, né, de passar por esse sofrimento. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou mais ou menos, depois eu mostro lá na igreja também, depois que a gente organizar tudo lá. E eu vou tentar fazer lá no formato de uma cruz, assim, eu vou colocar um aqui, outro ali,
pra cá, pra lá, e aí fazendo aquele formato de cruz assim. E aqui basicamente, ó, se vocês não vão conseguir ler agora, mas depois eu deixo escrito, é algo falando sobre o Domingo de Ramos, explicando o Domingo de Ramos. Eu coloquei a letra grande, ó, se vocês repararam, meu dedo é bem grosso, a letra é mais ou menos da largura ou da altura do meu dedo, né? E vai dar para as pessoas lerem de longe, mas elas vão passar bem pertinho. Depois vocês vão ver, na hora que estiver pronto lá, vou mostrar para vocês, vocês vão ver. E aí por último, olha, eu tenho esse texto aqui que incentiva as pessoas a lerem o Evangelho, é um dos Evangelhos, e a gente vai deixar uma cópia do Evangelho de Marcos, que é o que a gente vai ler no culto amanhã cedo, para o pessoal poder levar para casa, se por acaso eles quiserem levar e não tiverem Bíblia em casa, né? Porque nem todo mundo tem a Bíblia em casa. Ó, basicamente é isso aqui. Eu coloquei um enunciado aqui para mostrar do que é, né? E aí eu fiz tipo um livretinho. Tem o texto aqui, ó, Marcos 11, 1 a 10, que fala da entrada triunfal a Jerusalém. E depois tem Marcos 14, deixei os títulos da SBB mesmo. E tem todo o trecho aqui, o texto bíblico aqui. Parece até que é meio grande, né? Porque são várias páginas, olha. Mas eu botei a fonte bem grande, não sei se em vídeo é possível ver. E é uma leitura rápida, em uns 15, 20 minutos, para quem lê devagar, uns 20 minutos dá para ler isso aqui tudinho. E aí no final eu coloquei o endereço da paróquia aqui, o meu telefone, se as pessoas por acaso quiserem entrar em contato, quiserem saber alguma coisa sobre a nossa programação também. E beleza, agora eu vou lá para a igreja, vou organizar as coisas lá. A Isabela já está lá fazendo algumas coisas com os ramos, né? A gente vai ornamentar a igreja para o Domingo de Ramos também, para o culto. E aí depois que estiver tudo pronto, ou no meio do caminho talvez, eu mostro um trecho para vocês. Está meio de noite, então o vídeo lá fora vai ficar um pouco diferente do que está aqui, mas acho que vai dar para vocês verem, vai ficar legal também. Qualquer coisa amanhã cedo eu filmo também e mostro para vocês. Ó, a gente está aqui à noite, não sei nem que horas são, mas já é umas 10 horas mais ou menos. A Isabela está terminando o círculo, a coroa dela ali, ó, com algumas flores e tal. Ela vai colocar mais alguns ramos para enfeitar. E eu terminei de fazer a cruz aqui também, sobre o Domingo de Ramos, sobre o Domingo da Paixão. Vou mostrar para vocês como é que tá ficando. Aqui, ó, terminei, fiz no formato da cruz. Quando eu estava fazendo, eu percebi que eu poderia ter feito diferente. Aqui, ó, quase que dá a impressão de que o texto continua, né? Estavam sendo colocados diante de Jesus quando ele entrou em Jerusalém. Talvez ia dar esse problema no texto. Aí o que eu fiz? Coloquei uma folha branca aqui para dar esse espaço maior, né? Para a pessoa parar aqui e ler o lado de lá primeiro, depois ler esse lado aqui, depois ler esse lado aqui. E aí então coloquei mais um pedaço branco aqui também para ela continuar lendo aqui embaixo. Porque a ideia a princípio era colocar como se fosse uma fileira, né? E não assim no formato de cruz. Eu pensei nisso depois. O correto seria eu ter feito as frases compridas, né? Começando lá naquela folha, terminando nessa folha aqui. Mas como já está meio tarde, eu não vou mexer com isso agora não. Eu acho que ficou bom para entender assim. Não vai ficar, vai dar para o pessoal ler tranquilo, imagino. Aí eu fazendo um vídeo. Aqui, Calista, que querida. Aí a gente já terminou alguns dos arranjos, ó. A Isabela fez esse círculo aqui, parecido com uma guirlanda, com alguns ramos, as flores. A gente fez esses dois arranjos também. Aqui tá tudo junto, não dá pra ver muito bem, mas depois vocês vão ver de novo. E aqui tá a cruz, com os ramos já, a coroa. A gente tava pensando em colocar hoje à noite, já lá na igreja, a cruz, os arranjos, só que pensando mais nas coisas de papel, pode ser que chova de noite, aí a gente vai deixar botar amanhã cedo. Vamos acordar cedinho, a gente coloca lá, acho que é melhor do que correr o risco. Eu não ia colocar aqui ainda hoje à noite não, eu fiquei com medo de chover, de dar algum problema assim, mas eu vou correr o risco. Tô colocando aqui os textos bíblicos impressos, vamos ver como é que vai ficar. Aí tá meio escuro, mas eu vou tentar mostrar assim mesmo, ó. A gente colocou aqui aquela cruz com aquelas informações do Domingo de Ramos que eu falei para vocês, Domingo da Paixão. Aí aqui também tem os textos bíblicos impressos, ó, com recadinho pro pessoal ler. E lá dentro, ó, tem a cruz que a gente ornamentou com os ramos e uns ramos ali na porta da igreja. A gente já praticamente organizou tudo e amanhã cedo a gente faz o culto e vê como é que vai ser, ver o que vai acontecer. Agora eu tô aqui no meu escritório e vou mostrar pra vocês como é que o culto foi preparado, o que foi pensado pra gente fazer esse culto, por que eu fiz aquela mudança, né? A princípio eu queria usar o texto de João para falar sobre o sofrimento de Cristo, né? Ler aquela leitura de Marcos, da entrada dele em Jerusalém, mas usar o Evangelho de João. Mas depois, conversando um pouquinho com alguns amigos meus,
me veio a ideia de mudar isso e fazer de uma outra forma tradicional também, que é tendo a leitura da paixão. Aqueles 2 capítulos ali, pode ser de Marcos, Lucas, Mateus, enfim, mostrando o que Jesus sofreu. Olha só, como o nosso culto vai ser online, eu coloquei todas as leituras aqui no slide, isso vai aparecer para o pessoal na tela, e a gente vai fazer essa leitura do texto de Marcos, intercalado com algumas estrofes de hinos, né? Vocês não estão vendo aqui, ó, mas aqui tem um vídeo de um hino sendo cantado. E aí a gente então vai fazer essa leitura completa do evangelho, da paixão de Cristo, até o momento da crucificação, da morte dele, do sepultamento dele. E aí, já que teve essa mudança no texto bíblico, consequentemente vai mudar também a mensagem, mas não o assunto do culto. É porque o assunto permaneceu. Eu acabei utilizando até o texto da entrada de Jesus, mais do que todo o relato da paixão, justamente para mostrar para as pessoas que assim como a gente está entrando agora na Semana Santa, o domingo é o primeiro dia da Semana Santa, nós estamos olhando para o que Jesus fez nessa semana, para o sofrimento que ele teve para nos salvar. Então por isso também é chamado de Domingo da Paixão. Paixão aqui tem esse sentido de sofrimento. Ele sofreu para nos salvar. E o Domingo de Ramos, mesmo que é um dia de glória, onde ele entra ali como um rei, apesar de ele não querer se exaltar, mas do povo exaltar ele, Jesus já entra ali com os seus olhos no seu sofrimento. Ele já está olhando para aquilo tudo que ele vai sofrer, seja pelo castigo que ele recebe dos soldados e tudo mais, pela sua própria crucificação, enfim, por todo o sofrimento que ele passou. Olha, assim ficou o altar da nossa congregação aqui, de uma das congregações, né? São 4 na nossa paróquia. Fizemos alguns arranjos aqui, a gente teve uma ajuda de uma vassoura aqui, uma vassoura ali para ficar no lugarzinho, mas de onde o povo vê, olha, não dá para ver a vassoura não, dá para ver só o arranjo mesmo. A gente acabou de terminar o culto aqui, a Isabela me auxiliou com a transmissão e depois quando ela foi ali fora, ela olhou que alguém já tinha pegado algum texto bíblico que a gente imprimiu, né, Isabela? Alguém já levou para casa então. E eu acho que está funcionando, serviu para o nosso propósito, né, que era mostrar para as pessoas o que é o Domingo de Ramos, né? Eu vi enquanto estava organizando as coisas aqui para o culto, algumas pessoas parando ali, lendo e tal. Foi legal, fiquei muito satisfeito com o que aconteceu e como é que aconteceu. Depois eu vou mostrar ali na frente como é que ficou. Filmei ontem à noite, mas agora de dia dá para ver melhor. Colocou algumas folhas de palmeira ali, tem aquela cruz que foi feita. Aqui está na frente da igreja, no portão, aquelas informações sobre o Domingo de Ramos, o Domingo da Paixão. Os textos bíblicos pendurados ali, ó, um já foi pego. Alguém que talvez não tinha Bíblia em casa ou queria ver como é que foi feito, já foi levado. Hoje é segunda-feira, o Domingo de Ramos já passou, eu vou dar uma olhadinha ali na frente da igreja se por acaso alguém já pegou mais alguma coisa. Já é um pouquinho depois do horário do almoço, deve ser mais ou menos 1h da tarde. Vamos lá então ver como é que está a igreja. Tem 3 ainda textos do Evangelho sobrando aqui. Algumas pessoas pegaram, mas ainda sobrou. Mas não tem problema, o interessante é que alguém pegou, né? Foi muito bacana, o vento já derrubou um pouquinho ali. O sol já secou bastante os ramos, mas foi legal, foi bacana. Então assim que foi o nosso Domingo de Ramos, esse final de semana, na verdade, né? A gente começou a gravar já no sábado à noite. Muitas coisas mudaram, eu tinha pensado em fazer o culto de uma forma, mas durante a semana conversando com alguns amigos meus, pensei em fazer de outra forma o culto e me veio essa ideia também de colocar ali na frente. No ano passado a gente fez algo parecido, mas isso eu não cheguei a gravar para mostrar para ninguém. Mas foi legal também. E surtiu efeito, né? A gente percebeu que algumas pessoas pegaram um texto bíblico ali para ler em casa. Eu percebi muitas pessoas parando ali para ler. Eu acho que até já falei isso durante o vídeo, mas não custa repetir. E o legal é que essa é a nossa função. Agora eu digo, não como pastor, né? Por isso que eu estou falando nossa. Eu digo como cristão. Nós levamos o Evangelho adiante. Nós mostramos a palavra de Deus para as pessoas. Mostramos o que Cristo sofreu por nós, pela nossa salvação. Então, deu certo. Se algumas pessoas pegaram ali, isso foi bom, porque apesar de talvez ela não ter Bíblia em casa, ela levou alguma coisa que estava ali disponível e interessou ela. Ela se interessou por aquilo, então graças a Deus por isso. Mais uma forma da gente estar mostrando o sofrimento de Jesus, os resultados dele por nós também. Eu também fiquei muito contente de poder fazer parte, né, disso.
porque, como você disse, a gente está mostrando ali, de certa forma, Deus está levando o evangelho, né, para essas pessoas. Isso, de todas as formas, né? Pela palavra dele, ele está levando ali. Então é isso, obrigado por vocês terem assistido até aqui. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, de dar o joinha se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, dá o outro joinha também. Eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas fotos das casas dos membros da nossa paróquia aqui. Eu espero que eu não esqueça de nenhum, para vocês poderem ver também como é que eles celebraram o Domingo de Ramos nas casas deles. E se por acaso você nunca viu isso, não sabe que isso pode ser feito, fica de incentivo para o ano que vem. Não sei se você vai estar vendo esse vídeo logo que ele for postado ou mais adiante, mas enfim, o próximo Domingo de Ramos, se você nunca fez algo parecido, fica de incentivo. Pode fazer, que é legal. É uma forma criativa, uma forma até mesmo artística da gente pregar esse evangelho às pessoas ao nosso redor. Tchau, tchau.